Já estamos de volta aqui com a Identidade Geral especial de Dia das Crianças e conforme o prometido no bloco anterior, na verdade eu não vou fazer entrevista hoje, olha, eu tô aqui com os meus, não são convidados, são os entrevistadores aqui da Identidade Geral. De volta comigo aqui a Rebeca, o Vitor, a Ana e o Pedro. Agora eu quero virar para o outro lado aqui, porque olha, já tô com tia Cecel e o Daniel Lidick aqui comigo. Que honra, hein? Não apenas com você, né? Mas com, né? Olha só, sim, profissionais. Eu tô aqui, ó. Eu quero saber, é verdade, vocês estão com medo ou não estão? Eu tô. Vai ter pergunta difícil, será? Ó, conta Vamos perguntar a idade? Não, né? Ou não, né? Ó, é a primeira pergunta que eles fazem. Geralmente, né? E eu falei o seguinte... Ó a cara. Eu falei que eles podem ficar bem à vontade. Então o negócio aqui... Eu também deixo. Vamos ver. Rebeca, você quer começar? Então fala aí no microfone. Tia Cecel, qual que é o seu sonho de Já criança? começa com a tia Cecel. Sonho de criança. Qual era o meu sonho de criança? Eu tinha muitos sonhos. Um dos sonhos, primeiro, de ser cantora. Sabe? Eu já cantava na igreja quando criança, mas eu queria cantar mais, assim. Então, eu lembro que a gente pegava, eu e minha irmã, levava uma caixinha no meio do quintal da nossa casa e a gente ficava cantando ali no quintal, mas no palco, entendeu? Que era uma caixinha. E outro sonho meu era... Peraí, rapidinho. Plim, desejo realizado. Né? Não, Okay. eu imagino como era a cabeça. Aquela caixinha parecia um palco, Sim. assim, uma coisa com luzes e tudo mais. E a rua toda ouvia. Eu E a imagino. gente cantava alto mesmo. Então era muito legal. gostoso. E o outro sonho era ser professora. Realizou então, eu realizei também. todos os meus sonhos. Como Depois que é, vieram Daniel? outros sonhos. Oi? Como que é? Plim! Eu cochilei aqui. Vitor, faz aí uma pergunta agora. Sou eu. É verdade, eu já apontei pro Pedro. Daniel, Eu. como surgiu a ideia da minha vida uma viagem? Como surgiu? Surgiu trabalhando com crianças. Na verdade, quando eu fiz os Salmos, que foi o primeiro DVD, eu comecei a receber um monte de vídeo de criança cantando, sabe? Com violãozinho, fingindo, elas pegavam um secador, que era microfone. E essa coisa de imitar é muito legal, né? Da referência. E aí eu comecei a ter vontade de fazer uma coisa e tal, mas não, já tem tia Cecel, né? Por que eu vou fazer um negócio de criança? E aí um dia eu trabalhava numa escola e a pessoa que ia fazer uma semana especial, que a gente chama de Semana de Geração, que toda semana fala um assunto da Bíblia, né? Canta com as crianças, a pessoa furou, desistiu de ir. E aí, e agora o que eu vou fazer? Não tem para arranjar gente para falar assim para criança, não é todo mundo que fala, né? E aí as professoras falaram assim, por que você não faz então a semana de oração, essa semana especial na escola adventista? Eu falei, mas eu nunca fiz semana para crianças, tal. Faz você, as crianças gostam de você e tal. Aí eu vou fazer, vou pegar então as viagens que eu fiz e vou fazer uma aplicação espiritual, vou falar uma história da Bíblia. Minha vida é uma viagem. E aí um dia antes, no chuveiro, eu fiz uma música que foi Minha Vida é uma Viagem e aí criei isso. E aí, quando veio o convite do NT Kids pra gente criar um projeto para crianças, eu lembrei desse projeto aí, já tinha a música pronta, e aí a gente fez, então, Minha Vida é uma Viagem. Olha que legal. Vocês acham que o Daniel fala rápido? Sim, muito Bom, rápido. pra explicar tudo. Sim, Vocês captaram tudo? sim. Mas dá pra Crianças são entender, né? rápidas, o problema, quem a acha que eu gente falo é que é rápido, é que devagar. tem um pensamento devagar, exatamente. Então, sem fazer uma crítica, né? Mas é que, assim, Criticou a gente, tia é Cecel. que seu programa é muito nobre e o horário realmente é Tem nobre. que então render ali, né? Tem que falar rápido pra não... Verdade. Entendeu? Tem muito conteúdo. Ana, faz uma pergunta aí pra quem? Pra tia Cecel ou pro Daniel? Tia Cecel. Então vai. Vamos lá. Tia Cecel, qual personagem da Bíblia você gostaria de ser? Olha, não é nem gostaria de conhecer, gostaria de Mas ser. criança é assim, né? Eu lembro os meus filhos, quando pequenos, né? Assistiam alguns desenhos animados. Eu sou esse, eu sou aquele. Fazia o som de um, o som de outro, né? Então, mas eu gostaria de ser Esther. Eu ia chutar Esther. Você tem cara de princesa. Rainha. Eu também. Então, tá bom, obrigada. Você também? Olha lá, ó. Para mim é a minha história predileta. Sempre falo isso para as crianças, porque a coragem de Esther, eu acho que tem tudo de belo, assim, e a confiança, né, em Deus, de entregar mesmo nas mãos de Deus aquele momento tão Que bom, especial. que legal. Muito bom, muito bom. Perguntas boas, hein? Ótimas, né? Olha Bem só. Tô selecionadas. perdendo o emprego aqui. Pedro, Escuta aqui, você não sabe as perguntas? eu sei. Ah. Mas só que é o seguinte, eles já não colinha. estão fazendo todas as que estavam combinadas, entendeu? Entendi. Então eu tenho aqui, mas eu sei lá. Se... Mas Tá, eu tô sentindo que vocês tá. querem perguntar mais pra tia Cecel, podem continuar perguntando pra ela, tá bom? Ela ama responder Deixa eu perguntas. perguntar pra É pra ele agora, Pedro? É. Então vai. Daniel, você tem planos para outro CD infantil? Eita, colocou na parede. Inclusive, ó, eu tô aí já gravando novas músicas. Cada mês a ideia é que cada mês a gente vai lançando uma música nova, né?
Então teve o Dia dos Pais, já faz um tempinho, a gente lançou uma da história de Abraão. Do Quebrando Silêncio, Teve o Quebrando né? Silêncio, o Que foi projeto, muito foi um sobre legal. abuso, que é um assunto realmente muito atual, muito relevante. Muito. A gente fez essa música aí, então a gente vai lançando devagarzinho. A ideia é que em janeiro de 2018 sai o volume 2. Que legal. E o filho da tia Cecel, que é o Felipe, que faz os desenhos, tá com trabalho acumulado aí. Tá com a fila de coisas pra fazer. Que a gente tem um Mas, monte de desenho. aproveitar, Daniel, porque eu até ia te falar isso, mas eu fui numa escola, um dia desses, né, para cantar lá na Você vai escola. me entrevistar, fazer uma pergunta? É só as crianças. E Todo aí, mundo aqui hoje as tá crianças entrevistando. cantaram, antes de eu começar a Aham. minha parte, eles cantaram a música do Quebrando Silêncio. Ah, foi. E eu, assim, me emocionei de ver como que eles legal. cantaram com tanta força, com tanta vida E um aquilo, assunto tão delicado tão assim, né? complexo e, ao mesmo tempo, tão importante para nossa fase, para nossa época, e para que cada criança saiba o que é importante do nosso corpo, é templo do Espírito Santo, né? E que a gente tem que... Bom, E feliz. com isso as crianças estão aprendendo e incutindo na mente, né? Se a tia Cecel falou que uma música pra criança é boa, Daniel, Gente. o que isso significa? Quem Gente, sou é eu? sério. Eu tava falando no telefone hoje de manhã com a tia Cecel, mais conhecido como Maricel. Não, mais conhecido como tia Cecel. Eu chamo, Cecel. eu chamo ela de Cecel, fora do ar. Não, Maricel já foi, né? Maricel, e eu tava falando com a pessoa e falei assim, gente, tem noção que eu tava falando com a tia Cecel? Porque assim, eu como criança, eu ouvi muito. Quando ela falou e a vozinha dela assim, gente, é uma coisa muito do coração, é sério. Eu não tô falando que eu tô ao seu lado aqui. Mas eu nunca imaginei, falar ao telefone, ter uma entrevista junto, é muito legal. O Ministério da Maricel, ela Gostoso. não faz ideia como é que é o crescimento, todas as fases de uma criança, É né? Diferentes verdade. gerações, né? É muito bom isso, é Muito bom. uma honra. Fala, Rebeca! É pro Daniel. Daniel. Ai, Quem eu que falo. você gostaria de ser quando você estava na Quando época de crescer. Jesus? É, na época de Jesus. Ah, não, peraí. Se ele tivesse agora lá na época de Jesus, Tá. quem ele Pode gostaria ser um de ser? discípulo? Pode. Pode ser um discípulo? Eu acho que eu sou meio Pedro, assim. Meio que faz as coisas assim, sabe? Ei, Jesus, o tio defendo, pega a espada lá, entendeu? Mas eu ia ser mais pacífico, talvez. Não, talvez pegaria a espada. Não sei. Não tão tempestuoso, né? Mas você ia negar Jesus 3 vezes? Eita, essa parte não. Misericórdia. Só a personalidade A dele. personalidade, porque assim, Pedro, eu acho que ele era muito apaixonado por Jesus. Ele fazia as coisas, sabe? E não pensava, né? Mesmo já ele ia negou se atirando. Jesus, ele negou Jesus, mas ele foi o único que estava pertinho lá. Sabe? Ele vai, então a gente percebe na maneira como ele lidava que ele gostava muito de Jesus, ele estava perto, fazia questão, ele defendia Jesus. Então eu acho que eu seria meio Pedro, assim. Mandar um abraço aqui para um amigo do Daniel Lide, que é o Virgulino, que eu conheço. Um abraço, fica aí. Quem vai Piada fazer... interna que ninguém entenda. Não, um abraço aí que eu mandei. Quem vai fazer a próxima pergunta? Diz que é você, Vitor. Que é Cecel. Eu já tava olhando Você pra tem mim aqui. vontade de voltar com a turma da Cidinha? Ah, o Daniel gostou já. ó. Gostei, já vou Agora- chorar aqui. Agora mexeu com o passado. Antes de existir um ministério da tia Cecel, existia a turma da Cidinha. Sim, a turma da Não Cidinha. não foi junto não, né? A tia Cecel veio com a turma da Cidinha. Aham. Né? As histórias, quem contava na turma da Cidinha era a tia Cecel. Que eu até achava, eu gravei um perfil musical com ela, sem querer ser um entrevistador aqui, mas que inclusive eu achava que a Cidinha era você. Mas não, você fazia a voz da Cidinha. Isso, Mas fazia a voz eram da Cidinha. duas personagens Só que diferentes. ali tem um segredo. Vocês já chegaram a ouvir a turma da Cidinha, Já. da época do LP? Eu tenho um monte Não de da música. época do LP, né? Mas que tinha aquelas músicas do balão. Vamos acender tudo, nessa né? luz da floresta, Vamos tudo iluminar, né? Mas ali no CD, quem faz a voz não sou eu, é o Fernando. Qual voz? Da Cidinha? Da Cidinha não é você? Ah, você tá Dieguito, brincando. tudo. Depois eu comecei a fazer a voz da Cidinha. Mas você imitou a voz que ele fazia ou não? Foi bem diferente? Não, a minha voz era a minha voz mesmo, mas ele que imitou, no caso, né? Ele Não, que peraí mais que eu pega. não entendi. Deu pra Ele, entender? você fazia e aí ele imitou? Na gravação, ele quem fez a voz da E Cidinha. por que ele fez e não você? Ai, sinceramente, Era mais eu caricato, não me eu acho, né? lembro por Não quê. sei. Ou eu não estava podendo fazer e ele que fez, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. Que interessante, gente. Mas no meu programa, eu tive muitas histórias da turma da Cidinha, né? No programa de É. TV. Que em 2003 eu trouxe de volta essa turma. E aí, hoje, eles estão descansando um pouco, que já estão antim. Já estão lá com a Débora? E aí, então, eu tô com as histórias da Aninha.
Entendeu? É. Mas eu gostaria muito de voltar com essa turma. Assim. Era muito, muito legal mesmo, os Ah, eu personagens eram gostava. ótimos. E a gente, na época, nossa, fazia mil coisas com esses personagens. E tinha a Deixa turma eu do dublar. nosso amiguinho. Eu sei umas vozes. Ah, legal, bom saber. Isso Daniel é tão... pedindo emprego aqui no Identidade Tô Geral. vendo, ó, diretamente aqui. Mas é difícil achar quem faça a voz. Inclusive, Muito eu ia difícil. dizer isso, o Fernando, tem muita gente que não sabe, mas ele é talentosíssimo com isso, né? Muito Ele criativo. fez voz da turma do nosso amiguinho, né? Sim. Da turma da Cidinha, como você O contou. Fernando, contar aqui os segredos, né? Ele fazia o Noguinho, fazia, né? Que agora não faz mais. O Noguinho, o Cazuza, o Gente, Noguinho, Cazuza, o Kiko sou eu e a Luísa sou eu. Aí tem Que mais demais um. Mas você faz isso. até hoje? Hoje não, Ah, já não faço, daquele- mas agora daquelas- eles tem uma- arrumaram pessoas com as vozes parecidas, aí então eles que fazem. Vocês sabiam disso? É muito interessante essa história do próprio pastor Nós que Fernando, né? começamos com isso. Que todo né? mundo conhece por aquelas músicas, né? Que levaram Ah, tantas pessoas. poder. Aí depois tava. E vocês ainda querem brincar comigo? Aí, vamos, não temos tempo a Leão perder. Vaidoso. É uma parte que é do Leão Vaidoso, que eu lembro. Viu que eu faço igualzinho. Por isso que eu falei, me dá um emprego. Ele pediu um emprego e agora Quando ele fez tipo um precisar, teste já pra ver se mostrei você isso, aprova. assim, dei uma amostra aquilo. Quando precisar, eu faço. Quem vai perguntar agora? Ana. Daniel Lidic, o Eu. seu nome é Daniel Ludic ou Daniel Lidic? Ah, Olha adorei só, essa pergunta. hein? Olha só que pergunta. Então, eu falo Lidic, como você falou no começo, né? Que, na verdade, é igual Miller. Tem o Guilherme Miller, né? Geralmente esses nomes Miller é U com trema, aqueles dois pinguinhos que não tem mais no português, né? E também Bündchen, né? Tem a Gisele Bündchen, é com o U com os dois, a gente puxa mais pro I. O certo mesmo, assim, no alemão, seria, você faz U com a boca e lá dentro você faz um I. Você faz U, seria Lüdke. Entendeu? Ai, Faz chique, U, ensinando alemão você faz aqui. U, faz U. Vai todo mundo. A Rebeca, chiquérrimo. Faz boca de Tô U e aprendendo faz som de alemão I. aqui. Vai, todo mundo fazendo, vamos ver. Faz Dividam boca o de microfone U, aí vocês faz dois. boca de U, faz boca de U, faz U, Lidic. faz boca de U. Lidic. Agora lá dentro faz I, ó. U. Olha só, hein? Que Agora tô sucesso. aprendendo alemão aqui. Boca de U, som de I. Mas a gente fala lead, que bem que é mais fácil. Então, quando vocês encontrarem com ele, vocês já sabem como fazer. Daniel Oi, Lüdke. Daniel. Prepara a boquinha. Vai, Pedro. Céu, é mais fácil pregar para crianças ou para adulto? Uau, olha, para falar a verdade, para mim é mais fácil para criança. Mas porque você tá muito Eu sei. treinada, né? Pega um destreinado pra ver. É. Não, se eu tenho um público só de adultos, eu tremo demais. É mesmo. Parece que foge tudo da minha mente, é impressionante. Mas se eu tenho o meu maior público, criança, eu sei que eu tenho adultos junto, mas eu esqueço que tem adulto e a minha visão é a criança. E eu falo na linguagem deles, falo para os pais também, mas aí eu me sinto bem. E você, mas Daniel? antigamente eu não pregava, não. Eu acho que para a criança é desafiador porque você tem que fazer uma coisa que seja simples, mas ao mesmo tempo seja inteligível para a faixa etária delas. E as crianças são cada vez menos infantilizadas, vamos dizer assim, né? Sim. Elas estão assistindo já um monte de desenho, Linguagem, tudo. até com coisas E de cada violência. vez mais sinceras, né? Mais sinceras também. Então, assim, é um mundo que você tem que... Por exemplo, quando a gente vai fazer uma música para criança, você tem que fazer uma música que seja simples, mas ao mesmo tempo que... Para construir essa simplicidade, não foi simples fazer. Então, ela exige Sim. um trabalho antes. Então, E tem é que ter desafiador. o conteúdo, né? Mesmo o conteúdo mais complexo, você pode trazer para a Transformar uma coisa criança simples. numa coisa mais simples e que ela possa entender e assim tá E aprendendo. que ela queira prestar atenção. A Tia Cecel Claro. tem um DVD, por exemplo, que fala sobre a criação, né? Então, existe toda uma pesquisa, cientistas Sim, trabalhando sim. sobre criacionismo, sobre a história dos dinossauros. Mas aí, né, a família, que não falta criatividade nessa família aí, e Iglesias, né? Eles fizeram esse DVD que tem toda esse conceitual. Tem uma música até mas de um ali, jeito muito simplificado. no DVD que é Ser Quem Já Sou. Agora eu esqueci, fugiu. Mas é uma música... Se fosse do meu tempo, eu lembraria. Essas... É que eu quase não canto essa música, então... Essa música... Pararuá,
Chuchubi pararuá. Ok, ela não lembra, mas os meninos lembram. E ela dá uma nota. E as crianças continuam. Tenho que Já sou, basta sempre lembrar que meu Deus me criou. É um tema complexo falando da criação, da redenção e com uma linguagem para criança para que eles entendam Tem a isso, do Darwin né? também que você fez. Darwin, É. a letra do Fernando. Desculpa, gente, vou só fazer uma pergunta. Posso? Vocês deixam? Ele pode? Ele tá se empolgando aqui com os assuntos. Não Porque, é ele o assim, entrevistador. não vamos quebrar a regra. Mas pode. É tão bonitinho ver isso, de você ter demais. soltado uma nota e aí eles começam a cantar. Você não explode por dentro quando você vê isso? Eu já eu tava acostumou. ouvindo no corredor cantando. Eles começaram. Dar e receber, toda família deve ter amor pra dar e receber. Ai, que graça, gente. É muito bom. mesmo. Muito legal. Rebeca, É pra tia Cecel. Você tem 5 DVDs, né? Uhum. Então, se você fosse escolher só um deles, qual você escolheria? Ixi. gente, ela faz Uau. perguntas contextualizadas, entendeu? É. Ela não faz assim, dos seus DVDs, qual você... Não. Você tem 5 DVDs, Isso. que são... Vou ordenar. Vamos lá. No primeiro DVD você tem a música tal. No segundo DVD não. Olha, sinceramente, cada DVD tem alguma coisa que eu me apaixono. Agora, o quinto DVD para mim é o meu do coração, eu acho. Que é o meu lar, o último? Meu lar. Que é esse que a gente estava conversando que agora. que tem a música do Dinossauro, Esse Ser Quem Já Sou, a música do Sábado, Uhum. né? Então, para mim, eu acho que é um DVD que ficou muito completo e, principalmente, feito por toda a família. Então, isso ele é pra muito mim, especial me agrada mesmo. bastante, esse CD. Quem As vai- músicas me agradam. Não, é isso que a gente estava conversando. São músicas muito profundas e muito simples ao mesmo é. tempo, né? Quem vai agora? Vai lá, Vitor. Daniel, desde Eu. que seu filho nasceu, o que mudou na sua vida? Falou do Eita! filho agora. Ai, agora Vai vou pra chorar, vai aqui. O que mudou? Bernardo, que acabou de fazer Acabou um de fazer ano. um Um aninho. ano, tá andando pra cima e pra baixo, segura a criança, misericórdia, gente. Ai. Agora Tem que aguente. você olha, tá em cima do não sei da onde. Ai. É, Pauleira, o que mudou? Muda muita coisa. A primeira coisa que muda é a percepção, todo mundo falava isso, a percepção que você tem de Deus. Como é que você vê Deus? Você antes ama a Deus, conhece, mas depois que você se torna pai, você entende Deus de uma maneira diferente, sabe? O cuidado de Deus, como Deus tá ali. Meu filho tá dormindo, eu tô no berço assim, né? Olhando ele dormindo. E aí eu fico imaginando eu dormindo e Deus olhando pra mim assim, ó, tipo no meu berço. E Deus cuidando de mim, Deus tendo sonhos, Deus me vendo cair, me levantando, Deus sabendo que eu quero fazer uma coisa, mas aquilo é errado, não pode mexer naquilo, sabe? Então, é natural você entender mais o amor de Deus, é natural. E com certeza a prioridade, aquela coisa assim, tipo, quero ser o melhor pai do mundo, quero tudo que eu não tive, que eu quero que meu filho tenha. Esse amor, assim, incondicional, isso é muito lindo, sabe? E você... esses sonhos, a preocupação, a sua vida gira em torno do filho. E outra coisa, você começa a dar valor muito mais pros seus pais. É verdade. Você vê assim, olha o trabalho que eu dei pro meu pai. Vocês não têm ideia do trabalho que vocês deram e dão pros pais de vocês. Até hoje. Não, sei disso. mas você sabe, Eu só sabe. gasto dinheiro. Mas Sinceridade aqui, ó, 100%. você sabe disso aqui, ó. Quando você se torna pai, que você vê 24 horas o trabalho que é, você diz assim, gente, eu não sabia que eu tinha dado tanto trabalho. Aí você dá mais valor pros seus pais, aí você tira por menos alguma coisa que seu pai fez, alguma coisa que seu pai fez pra você. Ah, não queria que meu pai tivesse feito assim, mas você vê que realmente é exaustivo o tempo que você tá ali. Então, assim, a gente passa a amar mais os pais, sabia? Verdade. Muito bom. Fala, Ana, sua pergunta agora. Pra tia Cecel ou pro Daniel? Não, uma pergunta surpresa. Eita, surpresa. Oi, gente, É como pro Wagner. Surpresa pro Wagner! Não, gente, não foi seu combinado, não. Olha só. Quantos anos Ó, você tem? essa eu... Pode olhar, essa não tem na minha ficha, Tá. não tem. Qual entrevista você mais gostou de fazer? Eita. Ai, 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 ai. Olha, ele já fez comigo, já fez com você. Olha, ele entrevistou muitas pessoas famosas, né? Oscar, ele Michel. entrevistou a Marina, ele entrevistou só pessoas célebres, né? Só Daniel Lidic, Daniel Lidic. tia Cecel.
E aí? Gente, eu não tenho uma entrevista preferida, sabia? Vale responder desse jeito? Mas não é porque eu tô querendo ficar na saia justa Tem que ser assim, não. sincero, né, gente? Criança não é É. sincera. Sério, Não, Ele vamos- não tá sendo sincero. Tô se... Daniel super que contribui, né? Demais. Sabe que é assim, ó, cada entrevista a gente se prepara pra fazer, principalmente essas que são com gente muito legal, que todo mundo conhece, você quer fazer uma entrevista diferente do que todo mundo já fez, do que todo mundo já conversou, mas então cada entrevista é muito especial. Mas eu vou dizer uma coisa, tem uma que foi muito especial pra mim, não assim, tipo Wagner jornalista, mas Wagner pessoa, que foi, inclusive o programa nem tinha estreado ainda quando eu fiz essa entrevista, que foi com o Cid Moreira. Porque assim, vocês sabem quem é Cid Moreira, né? Não? Pois Ok, é. é uma nova Sabe geração. o William Bonner? Sei. Sabe quem é? Sim. O tiozinho da bancada que dá as notícias lá na televisão? Tiozinho. Boa noite, William. Boa noite. Isso. Antigamente era o Cid Moreira que apresentava. E eu acho que eu era mais novo que vocês, e os meus pais assistiam o Jornal Nacional. E eu tava brincando ali na sala tal, e vendo aquele homem falando as notícias. Com uma voz linda, né? Com uma voz linda, sensacional e tal. Então, quando eu fui conversar com ele e vi que ele era super legal, ele ficou conversando comigo uma meia hora antes de eu começar a fazer a entrevista, só mostrando as locuções que ele fazia, e eu gosto muito desse universo também, aí foi muito legal por isso, entendeu? Você chorou? Não sou eu que tô fazendo as perguntas, desculpa. Olha, eu não chorei, mas aí eu comecei a entrevista assim com ele, falei, Cid Moreira, que é nome mesmo, porque eu pensava que Cid era apelido, e não é, o nome Não dele é é? Cid mesmo, Ah, é de Cid? registro, é. Aí ele falou, e você é o Wagner, cantor. Quando eu vi ele falando meu nome com aquela voz, eu falei, pronto, já posso morrer em paz agora. Uau! Ele Que lê um legal. salmo pra você? Salmo. Aquele que habita no esconderijo do adianta. Altíssimo. Você tá melhor pra trabalhar com a tia Cecel, com as dublagens. Você tá mais pra voz de leão Tá mais, vaidoso. exatamente. Pedro, obrigado, viu? Gostei da sua pergunta, Ana. Fala, Pedro. Agora, quando que você descobriu quando você tinha jeito para crianças? Quando eu descobri, eu acho que eu tinha 15 anos de idade. 15, 15. É, acho Esses que dias. antes até. Esses dias, sei lá. Acho que 14, por aí. Porque eu sou, sou de Sorocaba e eu frequentava a igreja central de Sorocaba e precisou de gente para ajudar na classe dos pequenos, que era o hallzinho. Aí eu comecei a fazer coisa para criança ali, entendeu? E eu falei, gostoso. E enfeitei a sala, era uma salinha que estava lá cheia de coisas, a gente foi, limpou. E aí eu acho que eu comecei. Depois eu comecei a dar aula em escola para as crianças, dei aula durante 8 anos. Interessante, porque você era quase criança ainda, né? Verdade, E né? aí já sentiu que esse era o ministério. É interessante isso, porque eu já cantava, né? Eu regia coral até com 11 anos de idade. Olha que precoce. Você estava fazendo o que com 11 anos de idade, Daniel Lidke? Com 11 Tava anos, compondo também. com 7 eu tinha uma editora. É. Assistam a primeira vez que Daniel Lidke veio à Identidade Geral. Divertidíssimo. Você agora? Diga. É sobre isso também, pra tia Cecel. Como você educou seus filhos? Como que eu eduquei meus filhos? Oh, meu pai, é tão difícil. Você era isso. brava? Sintetize em 2 frases. Em 2 frases, com amor, pronto. Ai, é uma fase, né? Cada filho, a gente vai trabalhando de uma forma, e são 3, né? Que eu tenho. E foi numa época onde Fernando viajava muito, porque ele era cantor do Arautos do Rei, e eu ficava muito sozinha com os meninos, né? Então, mas eu tinha vontade de cantar também, porque eu já cantava. Uhum. Falei, gente, eu tenho que ficar dentro de casa, cuidando de criança. Eu pensava comigo assim, né? Mas até que um dia eu parei e falei assim, não, agora eu sou mãe. Então, Deus me deu os filhos e eu vou trabalhar com os meus filhos Ministério é esse. primeiro. Depois eu vou fazer o ministério fora. E tudo tem a deu. sua fase, né? Tudo teve seu tempo certo, graças a Deus. Eu só fui realmente começar a viajar como tia Cecel quando o Felipe saiu de casa. Sério? Foi. Olha. Eu Ah, até 14 A anos. Ana tem uma última pergunta que o nosso tempo está acabando. que pena. já. tão gostoso. Daniel, Eu. É pra você. Ai, vai Daniel. terminar com chave de ouro, quero ver. como você conheceu a sua esposa Marla e se você sente
Saudade de alguma ex-namorada. Pra fechar com chave Chave de ouro mesmo. Se você sente saudade do Ô, namorado. gente, vocês não podem vir Gente, todo o programa, Vocês não? têm que... Produção. Alô, produção. Eu adorei Não esse selecionaram menino. essa. Olha. Não selecionaram. Uma ex-namorada minha, antes de falar da Marla, né? Uma ex-namorada minha, nunca mais encontrei. Na verdade, a gente começou a namorar Marla, e a gente... fecha os ouvidos. A gente era do mesmo internato. A gente começou a namorar, a gente era da mesma sala e a gente não se encontrou mais. Ela fugiu de mim. E a gente não se encontrou mais. A gente começou a namorar e a gente terminou por carta. A gente era da mesma sala de aula. E eu mandei uma carta terminando. Nossa. Uma outra já... Mas não faço o mesmo, tá? Oi? Uma outra eu encontro de vez em quando por aí, assim e tal. Uma Aham. outra já teve um acidente gravíssimo, foi bem... Ela era, inclusive, melhor amiga da minha esposa e ela faleceu, foi bem triste. Era muito amiga nossa. E era amiga da Marla também. A gente tinha um círculo de amigos e a gente namorava uma amiga aqui, daqui a 2 anos, na outra, assim, tal. Mas a então, pergunta dela é se você sente saudade É. de alguma ex-namorada, Daniel. Eu tô arrodando... Não sinto saudade. Na hora de me fazer só falar falar qual é a não. entrevista preferida, tudo bem, né? Não sinto saudade, não. Assim, a Marla, eu sinto saudade da Marla quando viajo, né? Porque Você saiu bem. Saiu bem, né? Saiu bem. A Marla era minha amiga já desse círculo de amigos, entendeu? Então eu namorei uma menina que era muito amiga dela. E aí depois, 4 anos depois, eu fui namorar a Marla. Então, assim, é muito legal a gente buscar conhecer, ser amigo primeiro, né? A gente já quer namorar primeiro. Não, quando você é amigo, você já conhece a pessoa. Quando você tá afim de uma pessoa, você finge ser uma pessoa mais legal, né? Uma pessoa mais educada, mais cortês, É assim? bondoso. Comportado. Comportadinho. Mas quando a gente é amigo, eu fui amigo da Marla há 7 anos primeiro. A gente era amigo do mesmo círculo de amigos. 7 anos depois, quando eu comecei a gostar dela, ela não tinha que pensar assim, será que eu namoro o Daniel? Como será que ele é? Será que ele é um bom cristão? Será que ele é uma pessoa... Ela já me conhecia, então foi muito legal, entendeu? Então a gente começou a namorar. Ela já sabia o que tava Vocês levando são pra ca- casa. Exatamente. Vocês são casados há quantos anos? A gente vai fazer 9 anos agora. Tudo isso já? Já há 9 anos. E aí, eu tenho saudade dela quando eu viajo. Não? Ele se saiu bem ou não se saiu? Saiu. Muito bem, né? Muito bem. Eu tava suando pra responder isso. Gente, eu tenho que terminar, mas não quero. Como é que faz esse negócio? Que tristeza. Que Eu pena. queria fazer mais uma pergunta. Não posso, porque tem um rapaz aqui, ó, chato, que manda eu ir embora pro intervalo. Eu quero agradecer muito que vocês vieram, viu? Obrigado, foi muito legal, Rebeca, Vitor, Ana e Pedro. Foi muito legal mesmo. Vocês voltam mais vezes? Sim. Se você convidar. A produção tem que Eita! convidar, né? Isso aí. Mas convida a gente também. Vamos Por fazer! favor. Olha, Pode todos eles convidar. de ficha do Identidade Geral, gente. E Sensacional. convido vocês para irem no meu programa também. Essa eu vou, eu não Sei. recuso nunca. Essa eu não recuso. Leva a gente também, leva o Daniel e eu também, tá, tia Posso Cecília? levar? Leva, Querem? isso. Querem? Vai ser um Queremos, programa com o queremos. Daniel Eu também faço pra as gente. vozes. Eu, sei lá, entrevisto os fantoches. Tá bom. Obrigado vocês também. Prazer, Foi Wagner. muito divertido. Valeu, Vitória. mesmo, Muito viu? bom, Foi muito valeu, bom. viu?